pessoal, olha só que bacana. Hoje nós vamos aprender um caso especial de limite. Nós vamos aprender a trabalhar com polinômios. Mas espera lá, o que é um polinômio? Se você pegar lá um dicionário ou um livro de matemática, você vai ver, um polinômio é um conjunto de monômios. Aí você fala assim, ajudou muito. Bem aqueles momentos que o dicionário dá vontade de catar ele e atacar na parede, né? Resumindo, o que seria isso? Olha, finge que não ouviu dizendo isso, só para você entender o conceito de polinômio, tá? Mas é bem por baixo do pano isso, não tem nenhum rigor matemático. Mas tá vendo esse 2x mais 4? Imagine que se ele fosse uma equação, ó, 2x mais 4 igual a 0. O que você vai fazer? Você vai pegar e apagar esse igual a 0. Isso é um polinômio. Se ele tem o igual a 0, é uma equação. Aliás, se ele tem o igual a qualquer coisa, pode ser igual a 10. Isso aqui é uma equação. Você tira o igual da brincadeira, ele é um polinômio. Tá? Não tem rigor matemático nenhum nisso. Só estou falando dessa maneira para você entender, tá? Muito bem. Nós temos aqui o quê? Dois polinômios. Um na parte de cima da fração e outro na parte de baixo. Como vai funcionar a aula de hoje? Eu vou ensinar como resolver isso passo a passo. Depois eu ensino o pulo do gato. Por dois motivos. Primeiro, o pulo do gato é tão fácil que se eu ensinar antes, você vai desligar a vídeo e falar, não quero aprender mais nada. E o segundo ponto, se o seu professor for chato, ele vai cobrar passo a passo na prova. Então você precisa saber, ok? Primeira coisa, você deve estar se pensando, eu não posso usar o pulo do gato? Pegar o mais infinito e substituir aqui? Vamos testar? Vamos ver o que vai acontecer? Então eu vou vir aqui, ó, limite de, nossa, que parêntese feio, 2 vezes x mais 4 dividido por 3 vezes x menos 2, fecha parênteses, melhorou. Tudo isso com um limite de x tendendo a infinito, ou mais infinito, infinito, mesma coisa. Eu vou pegar, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar com esse cara aqui de dentro, certo? Vou trabalhar só com a minha função. E no lugar do x, eu vou colocar o infinito. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes infinito e 3 vezes infinito. Pensa comigo, eu tenho um infinito. Fala, nossa, isso é muita coisa. Aí eu multiplico por 2, eu dobro o infinito. Como é que eu falo? O dobro do infinito? Cara, o dobro do infinito é um negócio imenso, então é um infinito. Aí eu somo 4. Continua sendo infinito. Pensa da seguinte maneira, ó. O cara é um bilionário. Tem dinheiro até não aguentar mais. Aí o cara ganha na loteria ou investe na bolsa e dobra o seu dinheiro. Você continua falando que o cara é o quê? Um bilionário. Aí você dá mais 4 reais de presente para ele. O cara continua sendo um bilionário. Entendeu a analogia? Nós temos aqui 2 vezes infinito é infinito, mais 4 é infinito. Então eu vou colocar aqui, ó, infinito. E ele está dividido por 3 vezes infinito. 3 vezes infinito é infinito, menos 2. Estou tirando 2 reais que o cara deu de caixinha. Ele vai deixar de ser um bilionário? Não. Então isso aqui não vai deixar de ser infinito. Certo? Infinito sobre infinito. Infinito dividido por infinito é igual a 1. Não! Não mesmo, gente. Fala de brincadeira. Se vocês escreverem que infinito dividido por infinito é igual a 1, vocês merecem um tapa na orelha. Mas, claro, vocês não sabiam disso. Agora vocês sabem. Então, não cometam esse erro. Mas, então, quanto que é infinito dividido por infinito? Não sei. Como assim você não sabe? Não sei. Eu não sei. O Einstein não sabia. O Newton não sabia. O seu professor de matemática não sabe. Aquele doutor que estudou em Harvard, é pesquisador, famoso no mundo inteiro, não sabe. Como ninguém sabe essa resposta, infinito dividido por infinito, nós falamos que isso aqui é o quê? Uma indeterminação. É indeterminado. Ninguém sabe quanto que vai dar isso aqui. Então, acabou por aqui o problema? Não. Nós vamos ter que dar um jeito disso não acontecer na nossa resolução. Então, o que não vai acontecer? Você resolveu aqui, botou o infinito aqui, papum, e desce em aca. Tem algum outro caso de indeterminado? Tem. Quando se por um acaso der zero.
Não importa, um outro caso de limite aqui. Se der o zero no denominador, aprenda o primeiro mandamento na matemática. Não dividirás por zero. Se acontecer esse caso, também vai ser uma indeterminação, porque ninguém sabe quanto que é. Por exemplo, 2 dividido por zero, 2 dividido por nada. Ninguém sabe. Einstein também não sabia e não vou repetir essa historinha inteira de novo, ok? Então, muito bem. Se deu infinito dividido por infinito ou qualquer coisa dividido por zero, é uma indeterminação. Você vai ter que resolver o limite de uma outra maneira. O pulo do gato de substituir não funciona. Então, vamos ao caso aqui. O limite de 2x mais 4 dividido por 3x menos 2. O que eu faço? Muito bem. Vamos colocar em evidência. Então você deve estar pensando assim, você deve estar até acostumado lá do colégio, do ensino médio. Vamos brincar com esse 2x mais 4. 2x mais 4. Quando nós colocamos em evidência, lá no colégio, nós vamos fazer diferente agora. Nós sempre olhamos, nós temos aqui 2x é um termo e o 4 é outro termo. Nós temos que olhar um número que seja comum a esses dois termos. Por exemplo, o 2. O 2 ele é comum aos dois termos, ó. Tenho 2 aqui, eu tenho 4. 4 nada mais é do que 2 vezes 2, certo? Então, como é que eu resolveria isso aqui? Eu pegaria o 2x, dividiria por 2, que eu coloquei em evidência. Resolvo essa continha, ó. 2x dividido por 2, corto, vai ser igual a x. Pego, boto x aqui. Copio o sinal, mais. Nós temos o 4. Opa, vou vir aqui e vou fazer 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Vou colocar aqui, 2. Acabou, coloquei em evidência. Então, olha só o que eu vou ter que fazer aqui. Ó. Se eu pegar o 2, fazer uma distributiva, aplicar a propriedade distributiva. Pegar o 2, multiplicar por x, vai dar 2x. Vou colocar o sinal de mais. Pegar o 2 e multiplicar por 2, dá 4. Ele volta a esse estado aqui anterior, certo? Estado anterior é dose. Nesse caso anterior, não existe estado anterior. Não está passando mal, não tem nada de errado, isso aqui é número. Muito bem. Como é que nós vamos colocar em evidência agora? Eu vou pegar esse mesmo 2x mais 4. Qual que vai ser a regra que nós vamos usar sempre? Você vai procurar o termo que tem a variável com maior expoente. Quem é a nossa variável? É o x. Como eu sei disso? Porque eu tenho aqui, ó, x tendendo a infinito. Então, com o que estiver tendendo é a variável. Eu poderia ter um a aqui? Poderia. Eu poderia ter um a, seria a tendendo a infinito. E aqui, em vez de x, eu tenho o a. Muito bem, então nós trabalharíamos com o a. O a seria a nossa variável. Mas, no nosso caso aqui é o x. Eu vou pegar o maior x com maior expoente. Tudo bem, só tem uma opção. Aqui é o x elevado a 1. Não tem outra opção. Então, eu vou pegar, como o x é o nosso maior expoente, com um cara com o nosso maior expoente, eu vou colocar o x em evidência. É isso aí, é estranho pra caramba. Mas é assim que nós vamos ter que fazer para resolver. Eu vou botar o x em evidência. É estranho porque eu não tenho x no 4. Nós não estamos acostumados a fazer assim, mas a partir de agora nós vamos ficar acostumados, ok? Então, lembra o que eu fiz? Eu vou pegar aqui o nosso cara e vou dividir porque eu coloquei em evidência. Vai ficar 2x dividido por x. 2x dividido por x, corta, fica quem? 2. Colocar 2 aqui, mais, copia o sinal. Vou pegar o 4 e vou dividir pelo cara que colocou em evidência. Então vai ficar 4 dividido por x. Opa, dá para simplificar, fazer alguma porcaria? Não, não dá. Então quem eu vou botar aqui? Vou botar exatamente 4 dividido por x. Deu para entender? Vamos fazer isso novamente, mas só que usando a equaçãozinha aqui de baixo. Ó, vou apagar esse cantinho, porque isso aqui não interessa pra gente, foi só para você entender o processo. E olha, só um comentário. Se você fizer a distributiva aqui, você volta lá de cima. Vai ficar aqui, ó, x vezes 2, 2x, mais x vezes 4 sobre x, vai ficar x vezes 4 sobre x. X com x eu cancelo, vai ficar quem? Apenas o 4. Ficou 2x mais 4. Tá vendo que voltou no caso anterior? Então, isso sempre tem que acontecer se você aplicar a distributiva. Muito bem. Voltando aqui à nossa questão. Vou fazer agora com 3x menos 2. 3x menos 2. Certo? Vou colocar em evidência. Vou olhar a variável, no nosso caso é o x, com maior expoente. Que nesse caso também é o 1.
Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só que bacana. O nosso maior expoente é o 1. Quem é a nossa variável com maior expoente é o x. Então vou pegar o x e vou colocar ele aqui. Vou fazer esse mesmo processo. Vou fazer 3x dividido por x. Vai ficar aqui, ó, 3x dividido por x. Corta, corta. Sobrou quem? O 3. Coloca aqui, copia o sinal. Vai ficar 2 dividido por x. Não tem como simplificar, vou botar aqui. Muito bem. Coloquei em evidência os dois termos. O que eu faço agora? Em vez de eu escrever 2x mais 4, eu vou pegar esse cara aqui e vou substituir por esse daqui, que eu coloquei em evidência. E a mesma coisa, em vez de escrever 3x menos 2, eu vou colocar esse cara aqui no lugar. Vamos na próxima telinha escrever isso aqui direitinho para vocês. Ó, vou colocar aqui, vai ficar limite. Quem é o nosso primeiro cara? Era x mais 4, 2x mais 4. Então eu vou colocar no lugar esse aqui que eu coloquei em evidência, que é x, abre parênteses, colocar aqui, ó, mudar a cor, fica melhor. X, abre parênteses, 2 mais 4 sobre x. Muito bem. Aí eu venho aqui, vou até fechar meu parênteses, mas isso aqui. Tudo isso dividido por... Olha, tinha 3x menos 2 embaixo. Eu vou pegar e vou colocar aqui no lugar. Esse cara que eu coloquei em evidência vai ficar x, abre parênteses, 3 menos 2 sobre x. Agora você está olhando para minha cara e falando assim, pô, cara, você devia simplificar as coisas pra gente. Olha só que bonitinho que é esse cara aqui, 2x mais 4, pro trambolho que virou isso aqui. Calma, olha o pulo do gato. Quer dizer, não é o pulo do gato, gente. Termo errado. A dica para resolver isso aqui, vamos colocar assim. Eu tenho x em cima, x embaixo. Ele está repetido. Eu posso simplificar. Corta esse cara fora. Certo? Então eu vou apagar esse cara. Melhor, vou escrever novamente para você estar anotando aí em casa. Ajuda. Opa, eu esqueci de marcar uma coisa importante nesse limite. Que o x tende a infinito. Deixa eu marcar aqui para não esquecer. X tendendo a infinito. X tendendo a infinito. Muito bem. Vou abrir meu parênteses. Na verdade, nem preciso mais desse parênteses grandão. Vou colocar direto aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 2 mais 4 sobre x. Dividido por 3 menos 2 sobre x. Ficou muito poluído? Quer colocar um parênteses assim? É até melhor. Eu falei errado. O parênteses que eu devia tirar é esse cara aqui, ó. Não o grandão. O grandão é importante deixar para a gente se atrapalhar. Muito bem. O que nós vamos fazer com esse brinquedo aqui? Olha, se você lembra das aulas anteriores de limite, você sabe que você poderia separar isso aqui em duas partes. Certo? Você faria... Como isso aqui é o limite que está dividindo esse cara aqui, você pode separar em dois limites. Fazer aqui o limite de 2 mais 4 sobre x, com x tendendo a infinito. Esse cara aqui dividido pelo limite de 3 menos 2 sobre x, com esse cara tendendo ao infinito. Aí você fala assim, em vez de diminuir o tamanho da conta, vai aumentando. Mas olha, não é bicho de 7 cabeças não. Vamos olhar aqui em cima. Eu tenho aqui, vamos observar só esse cara aqui de cima. Esse é quase igual ao exemplo que eu dei na aula anterior. Se não foi igual o exemplo que eu dei na aula anterior, de limite quando a gente estava trabalhando. E olha só um ponto muito importante. O que nós temos aqui? Ele é um limite fácil de ser calculado. Não é verdade? Olha só, eu tenho um limite de 2 mais 4 sobre x. O que é esse 4 sobre x? Bem, ele está tendendo a infinito. Então, a mesma como se eu tivesse que tirar esse x daqui e no lugar eu colocasse o infinito. Quanto que é 4 dividido por infinito? Nós já vimos que isso aqui é igual a 0. Certo? Olha só que bacana. Eu eliminei esse cara. Olha lá na aula 30, 31, que você vai entender porque o limite desse cara é igual a 0.
E aqui embaixo? O que nós temos aqui embaixo? Nós temos um segundo limite. E eu tenho aqui 3 menos 2 sobre x, certo? Se você pode, talvez, ser mais fácil para você colocar um parênteses aqui. Talvez te facilite, talvez não, mas tudo bem. Isso é uma questão de gosto. Nós vamos vir aqui e vamos prestar atenção. 2 dividido por x. No x não está tendendo a infinito, então eu vou pegar esse x, vou apagar e colocar infinito aqui no lugar. Vai ficar 2 dividido por infinito. Quanto que é 2 dividido por infinito? Cai naquele mesmo caso. É igual a 0. Então, olha só que bacana. 2 mais 0 é igual a 2. 3 menos 0 é igual a 3. Então, essa nhaca aqui vai ficar apenas limite de 2 com x tendendo a infinito dividido por limite de 3 com x tendendo a infinito. Olha só, como é que nós vamos resolver isso? Novamente, nós temos dois limitezinhos aqui separados. Temos o limite de 2 e o limite de 3. Nós já vimos que o limite de uma constante é igual ao valor da constante. O 2 é uma constante, nunca vai mudar o seu valor. 2 é 2 e acabou. Quanto que é o limite de 2? É 2. Ele está sendo dividido pelo limite de 3. 3 é uma constante. Quanto que é esse valor do limite de 3? É igual a 3. Não interessa se está tendendo a infinito, a 1 milhão, a 10 bilhões. O limite de uma constante é sempre ela mesma. Então, qual foi o resultado? 2/3. Certo? E aí, pessoal? Qual que é o pulo do gato para resolver isso aqui? Bem, a aula já está um pouquinho extensa. Estamos aí com 17 minutos de aula. Então, na próxima videoaula, eu vou contar para vocês qual que é o nosso bendito pulo do gato para resolver isso aqui, ok? Um grande abraço, até mais, fique com Deus. Fui!